Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Neste vídeo a gente vai aprender como utilizar a linguagem R para fazer a nossa limpeza e transformação de dados sem precisar do Power Query. Tudo bem, a gente vai usar o Power Query como porta de entrada para o Power BI, né? Toda a informação que vai para o Power BI passa pelo Power Query, mas toda a limpeza, toda a organização de dados a gente não vai fazer no Power Query, a gente vai fazer fora e somente importar os dados já prontos por meio de um código em R lá dentro do Power Query. Lógico que você também pode fazer isso com a linguagem Python. Nessa aula, porém, a gente vai trabalhar com a linguagem R. Então, quando é que isso é útil? Isso é muito útil quando você queira, por exemplo, embora a linguagem AMI, que é a linguagem lá do Power Query, seja muito poderosa para você fazer todo tipo de coisa que você quiser em termos de transformação de dados, existe uma coisa ou outra que eventualmente você não vai conseguir com a linguagem AMI. Normalmente no Power Query, quando você quer fazer transformações mais simples, você usa ali os botõezinhos do Power Query. Quando você quer algo mais complexo, você tem que mexer com a linguagem AMI. Muitas vezes a linguagem AMI pode se tornar mais complexa, em alguns casos, do que trabalhar com a linguagem Python ou R. Então pode ser que por termos de simplicidade, em função de uma maior familiaridade que você tenha com uma dessas linguagens, você prefira fazer essas transformações lá no R ou lá no Python e depois importar isso aí já pronto dentro do Power Query, em vez de transformar os dados dentro do Power Query. Isso é perfeitamente possível. Também quando você quer, por exemplo, fazer transformações estatísticas, né? Power BI e o Power Query não são ferramentas especificamente para análise estatística, então até você pode fazer alguma coisa ali, mas eles não são criados para isso. Já com a linguagem R, por exemplo, que é uma linguagem muito utilizada na academia, principalmente, então você pode fazer transformações complexas e trazer esses dados já todos organizados dentro do Power Query, simplesmente utilizando o seu script em R dentro do Power Query. Então, neste vídeo, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar ali no RStudio, vai fazer uma importação e uma breve limpeza de dados, e eu vou te mostrar como transportar isso para que seus dados possam ser já carregados dentro do Power Query e do Power BI com as transformações já prontas. E aí a gente vai fazer, por exemplo, ali uma tabelinha de correlação, que é muito mais simples de você fazer no R, com uma linhazinha ali, com pouquinhos caracteres você consegue fazer essa tabela. É muito mais fácil e eficiente do que fazer na linguagem R, por exemplo. Então, mais uma possibilidade aí de utilização para você ganhar produtividade. Então, se você quer aprender isso, fica aqui comigo. Certo, eu estou aqui no RStudio e a única informação que eu tenho aqui por enquanto é essa daqui, ó. Isso aqui é um link, na verdade. Esse link é um link para os dados que a gente vai utilizar, tá? São alguns dados sobre educação e antes de qualquer coisa eu vou baixar esses dados. Vou abrir lá o meu navegador. Pronto, vou colar aqui e ele vai abrir lá no site de dados abertos. E eu vou fazer o seguinte, eu quero essa primeira aqui em recursos, é esse arquivo que eu quero, o arquivo CSV, tá? É o arquivo com o qual a gente vai trabalhar. É lógico que aqui na linguagem R você pode importar dados de qualquer fonte, assim como você faz no Power Query. Provavelmente até mais. Mas eu vou, por uma questão de simplicidade, eu vou usar aqui esses dados em CSV. Então eu vou aqui em acessar o recurso e ele está baixando os dados para mim, certo? Então ele vai baixar lá na minha pasta de downloads. Vamos lá para a minha pasta de downloads. Pronto, e é esse arquivinho aqui, ó, regulação escola, certo? Então, esse arquivo é o arquivo que a gente vai utilizar, um arquivo em CSV, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito e vou copiar como caminho, para copiar o caminho desse arquivo que eu vou utilizar lá dentro do RStudio. Estou aqui no RStudio, e aí eu vou deixar o link aqui, tá? Para você não só baixar e instalar o R e o RStudio, também vou deixar esse link para você ter acesso aos dados, e os scripts que a gente vai escrever, eu vou também deixar o arquivo para você baixar. Eu não quero que você se preocupe tanto aqui em aprender o código. O objetivo aqui é fazer uma demonstração de como a gente pode transportar as transformações que a gente fez no R lá para dentro do Power Query e trabalhar com esses dados já limpos dentro do Power BI, certo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou, antes de qualquer coisa, eu vou pedir essa seguinte linha aqui, ó, Options, ou seja, são algumas opções desse projeto com o qual eu estou trabalhando agora. É um projeto novo, tá? Não tem nada aqui, tá limpo. E essas opções são algumas configurações aqui do meu projeto. E nessa opção específica, que eu vou colocar esse argumento aqui, ó, Cypen igual a 999, ele serve, não se preocupem em memorizar isso, mas basicamente isso aqui é para que os meus números não apareçam em notação científica. Quando eu tenho números grandes, é comum aqui na linguagem R, no RStudio, ele te mostrar seus números como notação científica, para poder diminuir o tamanho, né, desses números. E essa opção aqui
ela impede que isso aconteça, seus números vão aparecer inteiros, certo? Para executar o comando, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, no Ctrl Enter, ou então eu venho aqui em Run, tá? Ctrl Enter. Deixa eu tirar minha cara feia aqui um pouquinho, que eu vou precisar desse espaço para a gente trabalhar, porque aquilo que a gente for criando vai aparecendo aqui do lado, tá? E eu vou precisar instalar alguns pacotes, e aí para instalar esses pacotes, eu vou usar a opção ó, install.packages, o IntelliSense já traz para mim, e eu quero instalar mais de um pacote. Se eu quisesse instalar um pacote só, eu iria colocar aqui entre aspas simples ou entre aspas duplas, tá? Tanto faz aqui no R, aspas simples ou duplas. Então, eu gosto das aspas simples, e aqui dentro eu iria colocar o nome do pacote que eu quero instalar. Só que nesse caso eu quero instalar mais de um pacote, então eu vou criar um vetor. Vou começar aqui ó, com a função C, e aqui dentro eu vou criar um vetor. O que é o vetor? É uma sequência, nesse caso aqui vai ser uma sequência de textos, uma sequência de nomes de todos os pacotes que eu quero instalar. A gente não vai detalhar isso, mas basicamente aqui, ó, dentro do vetor, eu vou colocar os nomes dos meus pacotes, que vão ser o pacote Tidyverse, que é o principal pacote atualmente para... Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Se precisar, depois eu diminuo de novo. É o principal pacote para que a gente trabalhe com transformações de dados hoje. Na verdade, ele é o Tidyverse é um conjunto de pacotes, né? Tem aí o pacote dplyr, o pacote tidyr, que está tudo lá dentro. Então, instalando o Tidyverse, você vai bem. Ficou muito grande. Pronto. E também eu vou instalar o pacote readr, que é um pacote simplesmente de leitura de dados, ou seja, você quer ler suas informações em Excel, em CSV, você vai usar esse readr. Também vou instalar um pacote chamado janitor, que é um pacote de... Janitor quer dizer zelador. Então é um pacote para eu limpar e organizar os títulos das minhas colunas. A gente vai ver já o funcionamento desse pacote. Vou instalar o ggplot2, que é o pacote gráfico, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso que existe atualmente. E vou instalar também o Esquisse, que é um pacote para meio que permitir a criação de gráficos dentro do R, assim como a gente faz no Power BI, arrastando as informações de um lado para o outro. Então, agora que eu tenho tudo isso já listado, eu vou aqui executar em Ctrl Enter. Ele vai me dar um avisozinho, porque eu já tenho isso aqui instalado no computador, mas eu vou executar mesmo assim, para você ver como é que vai acontecer, né? Então, ele vai... Você não precisa ir em lugar nenhum, ele já vai baixando sozinho todos os pacotes. E depois de instalar esses pacotes, eu estou incomodado aqui, que está muito grande essas letras aqui. Pronto, agora ficou um meio termo. Agora, depois de instalar os pacotes, eu tenho que habilitar esses pacotes. Como é que eu habilito? Com a função library. E eu vou colocar aqui o nome dos pacotes. Eu vou fazer isso aqui várias vezes, para a gente não complicar nosso código. Vou fazer assim, ó, tenho 5 pacotes, vou colocar aqui 5 vezes mesmo, para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que criar nenhum script mais complexo. Então, aqui dentro do library, eu nem preciso chamar ele entre aspas, não. Eu só preciso colocar o nome dos pacotes que eu quero habilitar. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Oh, apaguei sem querer aqui as aspas. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar todas essas linhas e vou executar ou Ctrl+Enter ou aqui no botão de executar, Run. Pronto. Então, meus pacotes foram habilitados, ó. Tá tudo ok, e agora eu posso começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer é importar o meu arquivo que eu acabei de baixar. Só que eu perdi o caminho, vou ter que voltar lá e de novo clicar com o botão direito e copiar como caminho. Pronto. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto chamado dados, e esses dados vão ser a planilha que eu vou abrir lá no meu CSV. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Read, eu quero ler, vou dar um underscore, CSV. Olha só, ler CSV. Ok, eu quero ler um CSV. Onde é que está esse CSV? Então eu vou passar justamente aquele caminho aqui dentro de aspas simples, Ctrl V. Opa, ele veio junto com as aspas de lá, de quando eu copiei. Então eu vou tirar as aspas que estão sobrando. Você precisa ter a terminação aqui, ó, tá vendo? CSV, precisa ter. Vou esticar um pouquinho mais aqui, depois eu puxo de novo. E agora eu vou simplesmente, ó, executar.
Ele deu um errinho aqui pelo seguinte, no R ele não vai aceitar as minhas barrinhas, ó, invertidas. Então eu tenho que trocar essas barrinhas invertidas ou para a barra invertida dupla ou para as barras normais. Então, para não ter que fazer isso aqui um por um, então tem uma lupinha aqui em cima, ó, onde eu vou pedir para ele encontrar as barras invertidas e substituir todas pelas barras comuns. Pronto. Então, só foram 3, sem problema nenhum. Então, vamos lá executar de novo. Pronto. E agora, ó, agora eu vou precisar desse espaço aqui para mostrar que o nosso arquivo foi aberto e ele foi chamado justamente, ó, de dados. Então, esse operador de atribuição faz com que eu tenha... o arquivo que eu estou abrindo está sendo chamado de dados, tá bom? Então, clicando aqui, eu vou poder ter acesso justamente aos meus dados. E olha só, a minha tabela, nome do sistema de ensino está feio, né? Está feio esse nome aqui, tudo maiúsculo. Código da unidade de ensino, então um monte de informações aqui, ó. Essa coluna aqui tem um monte de linhas nulas, então vamos fazer uma mudança, uma transformação qualquer aqui. Lógico que você pode fazer coisas bem complexas, eu vou fazer algumas transformações simples, só para mostrar como isso aqui funciona quando a gente portar lá dentro do Power Query. Eu vou aqui, ó, Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+M de mamãe é para você passar o operador pipe. O pipe quer dizer o seguinte, quer dizer que tudo aquilo que a gente vai fazer em seguir, ele vai ser executado em cima desse objeto com o qual eu já estava trabalhando. Ou seja, pegue esse objeto que eu acabei de criar e passe ele para ser utilizado na próxima função. Então, nessa próxima função, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Enter e eu vou usar clean names, clean underline names. Então, isso aqui é uma função justamente desse pacote janitor, que o que é que ele vai fazer? Quando eu executar, ó, Ctrl Enter, ele vai limpar os nomes lá dos meus cabeçalhos, tá vendo? Então, ficou tudo bonitinho, os espaços foram substituídos por um underscore e as letras maiúsculas sumiram. Então, é do jeito que eu queria. E agora, vamos supor que eu queira fazer uma limpeza aqui. Suponha que eu queira remover algumas colunas que eu não precise. E aí, eu quero fazer o seguinte, eu vou remover, deixa eu vir para cá, e eu vou fazer o seguinte, o pipe de novo, ou seja, dos dados que eu tenho, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar selecionar ou remover algumas colunas. Então, eu vou de novo usar um vetor, só que esse vetor aqui, ó, vai ser negativo. Por que é negativo? Porque eu vou passar uma série de colunas que eu quero remover. Não é que eu acho que eu quero deixar, eu quero remover. Então, eu vou fazer elas pela ordem numérica. Ó. Eu quero remover... O código da unidade de ensino não me interessa, então eu quero remover A1. Eu quero remover o nome da dependência administrativa. Se eu parar o mouse aqui em cima, ele me fala coluna 5. Então, eu não quero a coluna 5, não quero a coluna 6 também. Então, a 5... não quero, a 6 eu não quero. O que mais? Eu não quero o... daqui para frente, número da 12 até a 12 e a 13. Eu não quero. 12, 13 eu não quero. Eu também não quero da 15 até a 18. Tudo bem, então da 15 até a 18. E aí eu vou colocar aqui dois pontos para indicar que isso aqui é um intervalo, tá? Entre a 15 e a 18. Eu vou voltar para cá, aparecer aqui de novo, porque eu não estou utilizando por enquanto esse espaço aqui. Então vamos lá, executar, pronto. E agora quando eu volto para os meus dados, ó, aquelas colunas foram removidas, certo? Então vamos fazer mais um filtro aqui. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer um filtro onde aqui, ó, em telefone, o telefone tem quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Então, eu vou remover onde não tem as linhas com o telefone faltando, ou seja, com o telefone que não esteja correto. Eu quero somente aqueles que têm 10 dígitos. Eu poderia também, ó, fazer outra limpeza, poderia tirar aqui onde tem tracinho, onde tem parêntese, tudo isso poderia fazer aqui na linguagem R, mas vou simplificar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pipe de novo, vou dar um Enter, e lá do pacote dplyr, quando você coloca assim o nome do pacote e dois pontos, é para indicar que você está especificando o pacote de onde você quer tirar na função. Por quê? Porque às vezes a mesma função existe com o mesmo nome em mais de um pacote. Então, nesse caso aqui, eu estou especificando que a função filter,
essa aqui, ó, filter, é a função que eu quero desse pacote de dplyr. E aí eu vou filtrar o seguinte, eu quero filtrar aqui na coluna telefone 1, na coluna filtrar, na telefone 1, underline 1, tudo aquilo, aí eu vou fazer o seguinte, eu quero filtrar dentro da telefone 1, tudo aquilo onde o número de caractere, nchar, é o número de caracteres da coluna telefone 1, seja igual a 10. Aqui no R, quando você quer dizer igual, você usa duas vezes o igual, tá? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero filtrar. Eu preciso dizer o nome da tabela? Não, porque o pipe já significa que tudo que eu estou fazendo aqui embaixo já é naquela tabela que eu estava trabalhando lá em cima. Então, eu só estou adicionando comandos na mesma tabela, tá? Então, eu quero filtrar onde o número de caracteres da coluna telefone 1 seja igual a 10. Então, quando eu executar, se eu vier aqui na tabela, ó, por aqui a gente tinha uma linha que tinha 2 zeros, ou era 3 zeros, e foi removido, tá bom? Então, só para dar um exemplo aqui de algumas transformações que a gente poderia fazer. Agora eu vou fazer um resumo de dados, tá? Então, minha tabela, ela não está resumida, e agora eu vou fazer um pequeno resumo para importar essas duas tabelas lá dentro do Power Query. Suponha que eu queira fazer um resumo de a quantidade, deixa eu pensar aqui, eu quero a quantidade, a contagem, né, o número de unidades de ensino por, por tipo de escola, por unidade federativa, tá? Quero resumir a quantidade de unidades de ensino por tipo de escola pela unidade federativa. Então, vou fazer o seguinte, ó. Agora eu quero criar um novo objeto chamado de resumo, e nesse resumo eu vou fazer o seguinte, ó, group by, ou seja, agrupe. Agora sim, ó, como eu estou criando outro objeto, eu tenho que dizer a tabela de origem, que é justamente a tabela dados, tá? Então, na tabela dados, agrupe por unidade federativa, primeiro por UF, depois por nome, tipo, escola. Nome, tipo, escola, tá? Depois de agrupar, eu quero que você faça o meu resumo, e aí eu uso a função summarize, que é justamente resumir, tá bom? E nesse resumo, eu quero criar uma tabela, uma coluna chamada contagem, sendo que a contagem vai ser a função length, ou seja, comprimento, que é uma função que a gente serve para contar a quantidade de linhas, e essa quantidade de linhas eu vou usar dessa própria coluna aqui, ó, nome tipo de escola. Eu poderia ter usado qualquer coluna aqui, porque eu quero é contar o número de linhas. Eu vou usar o próprio nome tipo de escola. Pronto. Vou executar. E agora foi criado para mim, ó, foi criado para mim um novo objeto resumo. E nesse objeto resumo eu tenho justamente aquele resumo. Ou seja, por estado eu tenho os tipos de escola e a quantidade de escola, certo? Mais uma coisa legal que eu queria mostrar, e aí eu vou criar uma outra tabela que eu vou chamar aqui de Iris. Essa tabela aqui, ela vai ser criada com base em uma tabelinha que já vem padrão. Ela já vem automaticamente aqui dentro do R. Por que eu vou criar essa aqui? Só para te mostrar que algumas transformações estatísticas, você fazer no R, é muito mais rápido e muito mais fácil do que no Power BI. Por exemplo, eu quero criar uma tabela de correlação nessa tabela aqui, ó, Iris. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Se eu executar, marcar aqui somente o nome Iris e executar, ele vai trazer para mim, tá vendo, uma tabela que já existe aqui dentro do R. Ó. Essa tabela Iris. Ela tem informações sobre plantas, né? Não entendo muito bem sobre botânica, mas o comprimento aqui da cepa lá, sepal, não sei o que é isso. Então, são informações sobre espécies de plantas e eu quero justamente pegar essas colunas numéricas para poder gerar uma tabela de correlação entre elas. Essa coluna aqui, ó, species, essa é uma coluna categórica, eu não vou precisar dela, então eu vou remover, eu vou precisar somente da primeira, segunda, terceira, quarta e não vou precisar da quinta coluna. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto que eu vou deixar chamado de iris e nesse objeto iris eu quero a própria tabela iris, tá? Então ela foi criada aqui, ó. Se eu clicar nela, ela vai aparecer para mim, só que eu quero remover, eu só quero deixar as 4 primeiras colunas. Então vou usar aqui um select de 1 a 4. Vamos lá. Pronto, a última foi retirada. Então olha só, eu quero criar uma
chamar assim de correlação tab underline core, tabela de correlação. Quero criar uma tabela de correlação em cima dessa tabela iris. Então olha o que eu vou fazer, olha como é complicado. Vou chamar aqui, ó, core, a função core, e aqui dentro eu vou colocar o nome do meu objeto, que é a tabela iris. Pronto, executei e já está gerado para mim a minha tabela de correlação. Olha só, aqui no R. Olha como é simples, né? Então, melhor ainda, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de data frame. Vou formatar isso aqui como uma tabela de dados, um data frame, né? Para que ela possa ficar igual às outras. Então, ó, eu já criei uma tabela de correlação simples e fácil aqui no R, mais fácil do que se a gente fosse fazer isso aqui, por exemplo, lá no Power BI ou no Power Query. Então é uma boa opção você usar linguagem de programação para importar lá no seu projeto do Power Query, Power BI, algo que seja mais fácil de fazer do que lá dentro. Eu poderia criar também meus gráficos aqui dentro, né? Poderia criar gráficos aqui dentro com o pacote ggplot. Então, suponha que eu queira criar um gráfico. Vou dar só um exemplo rápido aqui, ó. ggplot. Então, eu vou usar aqui iris e AES, ou seja, só mostrando rapidinho aqui, tá? Vamos supor que eu queira a sepal length. No meu eixo X, eu quero a sepal, a coluna sepal length. No meu eixo Y, eu queira a minha coluna sepal width. E no fio, eu queira a minha... Não se preocupe em entender isso aqui, tá? Eu só quero te mostrar uma coisa. O petal width. Mesmo que os dados aqui não façam sentido na prática, mas eu só quero te mostrar como a gente pode criar fácil aqui um visual em R. Geom raster. Pronto, ó. E aí, na hora, eu já criei aqui um mapa de calor. Tudo bem que esses dados aqui não são dados completos o suficiente para você gerar um mapa de calor, mas dependendo dos seus dados, olha só, é bem mais fácil você criar um mapa de calor dentro do R do que, por exemplo, lá no Power BI, que você tem que fazer alguns artifícios para poder criar. Então, assim, você pode tirar o melhor das suas duas realidades. Então, deixa eu gerar um gráfico de barras, por exemplo, com base aqui nos meus dados resumidos. ggplot. Aí eu vou usar aqui minha tabela de resumo e vou no geom call, ou seja, eu quero um gráfico de colunas. O meu mapeamento é no eixo X, eu quero os meus... Aqui no resumo, eu quero a unidade federativa, o F. No eixo Y, eu quero a contagem. E no meu fio, que é justamente as minhas legendas, eu quero a nome tipo escola. Nome, underline, tipo, underline, escola. E é isso. Agora já foi gerado para mim automaticamente. Deixa eu dar um zoom aqui. Um belo visual, um belo gráfico de colunas. Nesse caso aqui, ele está como colunas empilhadas, mas eu posso alterar isso aqui, ó, simplesmente com mais um pequeno comando aqui, ó, position. Se eu colocar aqui dodge, ele vai ficar como colunas clusterizadas, e eu posso também mudar a orientação do eixo, a coordenada, flipar a coordenada para que ele vire um gráfico de barras, só que com orientação invertida. Então, olha só, muito fácil de fazer isso aqui. Uma outra forma de você criar um gráfico aqui dentro do R é justamente usar o pacote Esquisse, que ele meio que te permite fazer um mini Power BI aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu te mostrar. Eu vou chamar aqui a função esquisse R e vou colocar dentro dela a tabela que eu quero utilizar. Nesse caso aqui, eu vou usar a tabela resumo. Mas tem também um argumento a mais que eu quero colocar aqui, que é a viewer, ou seja, eu quero executar isso aqui dentro do meu browser, para que eu possa ficar com a janela inteira. Tá faltando aqui um S, né? Browser. E também tá faltando aqui um E. Aí lá no meu navegador, ele vai abrir para mim essa janelinha aqui, ó. E aqui eu posso meio que criar os meus gráficos a partir de
da mesma técnica de drag and drop. Então, por exemplo, aqui no eixo X eu tinha pedido a minha unidade federativa, no eixo Y eu tinha pedido a minha contagem e na minha legenda eu tinha pedido o nome da escola. Então, olha só, de cara ele já gera para mim o meu visual. Eu posso mexer aqui, ó, em várias coisas, posso mexer nos meus temas, ó, posso mudar aqui o tema um pouquinho. Por padrão, já vem diversos temas aqui no R. O que mais que eu posso mexer? Mil coisas aqui, ó. Posso colocar meu título gráfico. Ele já aparece aqui, então ele facilita um pouco a nossa vida. Posso mudar as cores, paleta de cores. Então tem várias coisas que eu posso fazer aqui automaticamente com o pacote Esquisse. E no final, se eu quiser, inclusive eu posso até, ó, filtrar aqui, ó, filtrar dados. Então, um monte de coisa que eu posso fazer com esse pacote facilita a nossa vida. Você não tem um controle pleno, né? Porque são recursos padrão, mas você pode usar isso aqui e depois ir mexendo no código. Eu posso até inserir o código lá no meu script, ó. Se eu inserir, quando eu voltar lá para o RStudio, meu script vai estar aqui embaixo, ó, e se eu rodar isso aqui, ele vai justamente gerar o meu gráfico. E assim, esses gráficos que você roda aqui no ggplot, você pode criar eles e outros mais lá dentro do Power BI, certo? Lá no nosso curso, na nossa formação completa em Power BI para contadores e financistas, a gente está concluindo agora. Talvez quando você assistir esse vídeo, o curso já vai estar concluído, né? Esse é um curso bônus que a gente está terminando lá na nossa formação completa em Power BI do zero aos dashboards contábeis financeiros. Então, a gente está terminando esse módulo onde a gente ensina justamente a usar o pacote ggplot 2, criar gráficos diferenciados, gráficos que você não consegue criar dentro do Power BI e transferir esses gráficos e gerar eles lá dentro do Power BI. Então tá bem bacana, então muita técnica ali para a gente criar gráficos que em princípio não existem lá no Power BI e nem dentro do próprio R, mas aí a gente vai juntando coisas e criando gráficos fenomenais, como esse gráfico de correlação, ó, que é feito em R, esse gráfico, por exemplo, aqui de barras divergentes, que a gente criou em R também, tudo isso com esse painel aqui, ele foi criado somente com gráficos do R lá dentro do Power BI. Então, dá uma olhada lá na nossa formação, vou deixar o link aqui embaixo, que você vai ficar fera não somente no Power BI, né, no Power BI, no Power Query, dominar aquelas técnicas ali, tanto de um modo geral, quanto aplicadas ao conhecimento financeiro e contábil, mas você ainda tem aí de bônus esse curso bônus para que você possa criar coisas novas e inovar dentro do Power BI por meio da linguagem R do pacote ggplot 2, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá que você não vai se arrepender e aproveita nossa promoção de Black Friday que está finalizando semana que vem, finalizando todo mundo com um desconto super especial, link vai ficar aqui embaixo, não perde essa oportunidade. Pronto, retornando aqui para o RStudio, a gente vai copiar nosso script dessa coluna aqui, ó, da coluna onde a gente criou a matriz de correlação. Ou seja, tá vendo aqui que a gente usou a função core de correlação? Então a gente vai copiar tudo isso aqui em cima, exceto essa linha aqui, ó. Essa linha é a linha de instalação dos pacotes. Essa linha aqui eu não preciso copiar, por quê? Aliás, se copiar vai dar erro. Porque eu já tenho esses pacotes instalados aqui dentro do meu computador, então o seu Power BI vai reconhecer esses pacotes, e se você publicar lá no servidor da Microsoft, esses principais pacotes também já vão estar rodando no servidor da Microsoft. Então, em princípio, ou eu vou apagar, ou para eu não perder meu registro, eu vou só colocar aqui uma cerquilha no início, o nome certo disso aqui é cerquilha, para que essa linha não seja lida como código lá dentro do Power Query. Então, eu vou selecionar até a criação do meu pacote da minha tabela de correlação, vou copiar e vou lá para o Power BI agora, o Power BI novo, tá vazio aqui, novo projeto, e vou clicar aqui, ó, em transformar dados, que é para abrir o meu Power Query. Quando eu abrir o Power Query, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para inserir dados, como se eu fosse inserir dados manualmente. Vou chamar essa tabela nova, não vou inserir nada nela não, é só para poder criar uma tabela nova, uma query nova, né, uma consulta nova. Então, vou chamar aqui de dados 1 mesmo, nem vou inserir nada, e pronto. Se essa barrinha não aparecer para você, às vezes essa barrinha não aparece. Então, você vem aqui, ó, em exibição, e é aqui, ó, configuração de consulta, tá vendo? Ela aparece ou desaparece. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma transformação aqui, ó, em cima, transformar, eu vou alterar essa minha consulta. Como é que eu vou alterar? Aqui, ó, no cantinho, você vai selecionar executar script R.
E aqui dentro você vai simplesmente copiar aquele seu script e dar um OK. E agora ele vai rodar seu script R e todas as tabelas que você criou lá, todos os objetos que você criou lá no R, lembra, a gente criou 4 tabelinhas. Elas 4 estão aqui, ó. Se você clicar em cada linha aqui, ele vai rodar, vai te mostrar uma prévia das tabelas. Ó. A tabela Iris, a tabela com os dados resumidos, tá vendo? E a tabela de correlação. Ok? Então agora eu posso fazer o seguinte: se eu quiser gerar todas elas, então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui, ó. Duplicar uma, duplicar duas, duplicar três. Vou chamar essa daqui de dados 2. Bom, depois eu nomeio para poder saber qual tabela é qual, né? Então vou fazer aqui. Nessa primeira, eu vou filtrar somente a tabela de dados mesmo, que é a minha tabela completa. Pronto, e agora eu vou expandir meus dados. Está aqui minha tabela inteira. Vamos para a segunda tabela, que agora eu quero somente a minha tabela de resumo. Eu vou expandir. Pronto. Está aqui minha tabela resumida. Agora eu vou chamar ela aqui de resumo. Essa de cima aqui eu vou chamar só de dados. Então, dados. Essa terceira aqui vai ser somente a minha tabela Iris inteira. Tá pensando um pouquinho aqui, ó. Vou lá expandir a tabela. Ok. E Iris. E agora a última vai ser a minha tabela de correlações. Vou expandir. Vou chamar aqui somente de core. Pronto, é claro que aí você vai com calma, né? Ver o tipo de dado, nesse caso aqui, meus dados são de... Opa, aqui são tipo de dados, número decimal. Você vai fazer isso aqui, vai dar uma olhada em todas as suas tabelas, se o tipo de dado está certinho, né? Nesse caso aqui, também, ó, decimal, tipo de dado decimal. Na minha primeira coluna está como texto, certo? No meu resumo, aqui vai ser texto. Aqui também vai ser texto. Aqui vai ser número inteiro, que é uma contagem. E nessa tabela principal, eu vou fazer o seguinte: eu vou arriscar, vou selecionar as minhas colunas e vou deixar ele detectar os tipos de dados. Ou seja, o Power Query vai por conta própria tentar adivinhar aqui. Tudo bem. Então vamos lá para o Power BI. E pronto, eu tenho o meu projeto importado por meio de R, por transformações que eu fiz em R. Lógico, no meu exemplo aqui, eu fiz transformações simples, né? Fiz transformações simples, mas você poderia ter feito transformações complexas, transformações estatísticas e coisas que eventualmente lá dentro do seu Power Query você teria uma certa dificuldade de fazer. Então, deu um errinho aqui em alguma das minhas colunas. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos erros da consulta. Então, ele fala, deixa eu sair da frente, ele está tendo erro na coluna de telefone. Por quê? Porque, deixa eu clicar aqui no erro, ó, e ele vai avisar para mim o que aconteceu. Não conseguimos converter em número. Ok. Então, isso aqui foi um problema porque eu deixei o Power Query decidir para mim quais eram os tipos de dado que eu iria utilizar. Então, ele fez algumas decisões ruins aqui, ó. Por exemplo, aqui no telefone, ele não... Provavelmente ficou algum caractere aqui, alguma coisa que está impedindo de ele ler isso aqui como número. Não deveria ler como número mesmo, né? Então eu vou alterar. O ideal é que a gente passe realmente coluna por coluna para garantir que não vai ter uma tipagem errada de dados. CEP eu também quero como texto. Deixa eu ver outros aqui. Código do município, poderia também ter isso aqui como texto. E acho que por enquanto, código da unidade de ensino também, vou colocar isso aqui como texto. Então, acredito que o problema vai ser resolvido. Vamos conferir aqui. Fechar e aplicar. Pronto, problema resolvido. Então, posso começar a criar normalmente os meus visuais dentro do Power BI, como eu sempre faço. Então, deixa eu pegar aqui na minha tabela de resumo, por exemplo. Eu quero a unidade federativa, o tipo da escola e a contagem.
e ele vai criar, ele já é inteligente para saber onde colocar qual informação. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, gostou aí da novidade, aprendeu alguma coisa, achou útil, não deixa de clicar aqui embaixo no botão do like, se inscreve aí no nosso canal para ficar ligado nos próximos conteúdos, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.